a gente não é educado. No Brasil, a gente não tem essa educação de empreender, de ser dona do seu negócio, de sonhar, de criar metas para a sua vida pessoal. Eu tinha meta para enriquecer, engrandecer a vida do meu patrão. Eu vim do mercado corporativo de vendas. Mas e as minhas metas? E os meus sonhos? Eu era organizada e me planejava para aquilo ali naquele momento, sempre a curto e médio prazo, nunca para longo prazo, né? Então, assim, a primeira coisa que vocês precisam entender é resgatar os sonhos de vocês. Sentem, façam uma reflexão, né? Pensem no que vocês querem a médio, a curto, a médio e a longo prazo. Porque, assim, primeira coisa que vocês precisam conhecer é a grandiosidade da empresa que vocês entraram, que vocês estão. E, assim, todas nós começamos do mesmo jeito. A empresa oferece para mim o que oferece para você, o que ofereceu aí para nossa mentora maior, que é a Ariana, que está lá já no cargo máximo, né? A mesma oportunidade, a mesma caixa. A diferença é que a sua caixa hoje tem mais benefício do que quando eu entrei. A realidade é essa. Quando eu entrei, eu paguei uma caixa de R$149 e não recebi a lucratividade que você tem hoje com, vamos dizer, com o Pink Power Box, já de cara aí R$200 de custo, de ganho limpo na sua mão. Mas você sabe hoje qual é a grandiosidade da empresa que você está trabalhando? Nossa empresa está há 56 anos aí no mercado, né? Fundada por uma mulher visionária, além do seu tempo. A gente está em pleno século XXI. E Mary Kay Ash lá, quando fundou, quando pensou em abrir um negócio dela próprio, pensou em empreender, já aposentada. Ela realmente, assim, ela não tinha noção em que pleno século XXI ela estava mudando aí a vida de tantas pessoas e tantas mulheres, né? Nossa empresa ela é líder de vendas no cosméticos, tem muitas consultoras e eu creio também que ainda tem muitas diretoras que têm receio, que têm vergonha de dizer qual a sua função, qual o seu cargo, vai preencher uma ficha para alguma coisa e a pessoa diz, eu sou consultora de beleza independente. Eu não sou vendedora de batom, entendeu? Você tem um cargo, você tem uma profissão. Então, assim, líder de venda na Europa, né? Está entre as 30 melhores empresas do mundo. Ela é presente em mais de 40 países. Várias mulheres aí, e hoje em dia, muitos homens também. Cerca de 3,5 milhões de consultoras. Só que, olha só, quem assistiu a nossa orientação online da empresa, diante de um acontecimento mundial, que vai ficar registrado em todos os livros de histórias a partir desse ano, que foi uma pandemia mundial que a gente teve, que a gente já não tinha isso aí há anos atrás, nós temos mais de 180 mil novos consultores dentro da empresa. Quem assistiu na nossa orientação online desse mês, a gente viu aí que a Rosana Bonazzi falando isso. A oportunidade da gente expandiu e, assim, são 180 mil novas pessoas dentro e fazendo o nosso negócio aí. Aquele negócio que, de repente, te foi apresentado nesse primeiro momento de dificuldade para te dar uma renda extra, ou para você que já está na empresa aí há muito tempo. Esse mesmo negócio está aumentando cada vez mais e abençoando cada vez mais vida, né? Alguém colocou aí, a gente está aparecendo aqui a sala, né? Falando da empresa, mostrando a nossa sede em Dallas. E a Carla colocou, eu estarei no próximo. Eu também, Carla. Pela primeira vez, eu estarei lá em Dallas, conhecendo a nossa sede. Estamos juntos, vamos estar lá juntas, né? Então, e quem está assistindo essa apresentação também pode ir, Dani. O quê? Explica para elas aí. O quê? Não entendi. Quem está nessa sala também pode ir com a gente para Dallas. Ainda dá tempo. Então, ainda dá tempo. Com certeza, ainda dá tempo. Tem tempo aí, tem lugar para todo mundo. Eu não sei, não dá para aparecer para mim se tem 70, 80, 90, mas se tiver 100, 200,
Vamos bombar, lotar a sede de Dallas. Dá tempo, galera? A empresa segue a política de satisfação. Gente, aonde você tem uma empresa, Robertinha tá lá, Shirley, todo mundo. Vai ser uma bagunça só da gente em Dallas. A empresa segue a política de 100% de satisfação garantida. Eu sempre me apeguei. Como eu falei para vocês, eu vim do mercado corporativo de vendas também, e lugar nenhum te dá esse benefício. Eu nunca me preocupei em relação, mesmo lá desde o início, em relação a ter ou não um meio de deixar um cliente meu insatisfeito, porque eu sempre confiei nessa política de 100% de satisfação que a empresa me dá. Como eu sempre trabalhei com vendas, isso foi uma das coisas que eu me apeguei muito dentro da empresa. Porque eu não me preocupo se eu vou agradar ou não o cliente. Eu tenho a confiança 100% da qualidade do meu produto. E se eu, por algum motivo, eu sou ser humano, tenha errado em oferecer um produto para aquela cliente, ou ela também é ser humana, ela não tenha gostado de algum produto que ela tenha utilizado, porque gosto eu tenho 100% de garantia de que eu não vou ter prejuízo. Eu posso ressarcir ela, ou eu posso trocar para ela o produto, que isso eu sempre me apeguei a esse benefício que a empresa nos dá. Ari, pode passar para mim, por favor. Então, gente, para quem não conhece ainda, nossa sede maravilhosa está aí. Todo mundo ainda dá tempo de se formar aí, diretora, até final do ano, para você estar conhecendo a nossa sede de Dallas. Essa é a nossa fundadora maravilhosa, assim, essa mulher é inspiração da nossa vida, né? Visionária além de seu tempo. E nesse slide eu pergunto para vocês o seguinte, é uma pergunta, o que torna a nossa empresa única? Qual é a empresa nacional ou internacional que você conhece que trabalha literalmente aí com esses valores, né? O nosso pilar total aí da empresa. Com certeza a pessoa que te iniciou, a pessoa que falou da oportunidade com você em um momento, primeira coisa que ela falou para você é que você não é obrigado a nada, né? A nada. Mas que a nossa empresa ela tem o valor de Deus, família e carreira. Então, os valores que a gente tem, a regra de ouro. Vocês já ouviram falar que hoje, diante desse momento todo aí, que a gente está vivendo mundialmente da pandemia, vocês já ouviram reportagem que as pessoas estão falando cada vez mais sobre a regra de ouro, que já existe na nossa empresa, quando ela foi fundada lá atrás, no século passado? Gente, não existe lugar nenhum que já desde a sua fundação, trabalha com essa regra, onde o pilar principal, aqui a gente não tem concorrência, quando a gente fala a hashtag de juntos nós podemos mais, é literalmente, a gente conserta, ajeita a coroa da outra. É Deus, família e carreira, é espírito de ajuda, faça-me me sentir importante, né? Esse livro aqui, todo mundo já leu, todo mundo já conhece. Você que entrou na empresa, você sabe a grandiosidade da empresa que você está trabalhando? Esse livro aqui eu ganhei com uma dedicatória maravilhosa do nosso querido Álvaro, mas independente de eu não ter ganho no desafio que ele lançou, que foi lançado na empresa, eu tenho, desde o primeiro, eu já tinha lido, porque assim, é fantástico, várias outras empresas trabalham com a empresa, com o livro da nossa fundadora para fazer treinamentos, para fazer técnicas, para dar orientações para os seus funcionários. E a gente tem isso em mãos. A diferença é que no nosso negócio, você é uma empresária. Então, você precisa buscar todos os meios de conhecimento, né? E assim, a nossa regra de ouro, ela é fantástica. Porque ela aborda aí valores que você vai levar para o seu negócio, para a sua vida, tá? Para o seu relacionamento, para a educação dos seus filhos. Ela vai abordar literalmente tudo,
né? Ele pode passar para o próximo. E desde quando você entra na empresa, a gente tem o nosso equilíbrio de prioridades. Esse equilíbrio de prioridade é lá baseado, né, na vida total, realmente, do que você vai fazer, do que você vai deixar de fazer e da prioridade que você quer dar naquele momento para a sua vida. Então, colocando sempre Deus em primeiro lugar, sempre mensurando as suas conquistas, tá? O seu bem maior, não tem como você trabalhar ou fazer um negócio ou sair para fazer um negócio se o seu bem maior, que é a família, seu pilar principal não estiver ali. E a carreira que ela te abre assim, ó, leque imensurável. Vocês não têm noção dos ganhos que vocês têm em relação à carreira dentro dessa empresa. Assim, às vezes parece clichê, né? Quando uma diretora fala, quando outra fala, ou quando a gente assiste um outro treinamento da nossa nacional, quando a gente frisa isso muito para vocês em relação a você mensurar os ganhos que você pode ter em relação à carreira. O ganho que eu estou falando hoje aqui para vocês, gente, não é só monetário, não, tá? Mas, assim, é um ganho pessoal, uma evolução. E com o decorrer do tempo, dependendo do tempo que você tem, que você iniciou o seu negócio, você pode esquecer isso, tá? E isso aí vai fazer toda a diferença dentro do seu negócio. Nossa missão de vida, né? Dentro do nosso equilíbrio de prioridades aí, é literalmente enriquecer vidas, abençoar a vida das pessoas, né? Quem aqui já teve a oportunidade de fazer um spa facial, uma sessão de beleza, e a pessoa ficar encantada quando viu o seu depois, o resultado da missão que você foi lá apresentar para ela? Eu não estou dizendo não estou perguntando se você vendeu, se você deixou de vender, mas só a pessoa ter a oportunidade de ter experimentado o antes e visto ela, o antes e o depois, ou você mandar para ela ali uma foto do antes e depois, e ela se deslumbrou, não acreditou, porque ela precisava realmente, naquele momento, literalmente, daquilo dali, de enxergar aquela pessoa, aquele reflexo dela ali no espelho novamente. Então, a gente oferece produtos de qualidade, são alta qualidade, tecnologia, mais de 300 produtos aí no nosso portfólio, né? E cada vez vai aumentando, porque a gente vai tendo lançamentos e lançamentos e lançamentos. De 2 em 2 meses a gente tem um produto novo sendo lançado aí dentro do nosso portfólio de produtos, né? A melhor oportunidade de negócios de vendas diretas, pessoal novo que está entrando agora aí. Quando você começa a estudar a oportunidade, entender sobre a empresa que você está iniciando, você começa a ouvir muita coisa. Então, é legal você entender, você saber que você está numa empresa de vendas diretas, tá? Você tem uma missão e um propósito. Não existe essa história de pirâmide. Assim, eu costumo muito falar para as minhas meninas, o que é pirâmide para você? Você sabe, porque a gente ouve muito, mas até aquela pessoa que às vezes fala que você está no negócio que é pirâmide, ela não sabe dizer para você o que é pirâmide. Então, faça uma pesquisa, primeiro entenda o que é uma pirâmide, tá? E depois você compare o que é a sua empresa. Você vai ter total convicção que você não está numa empresa de pirâmide, tá? E elevamos o coração e o espírito das pessoas, proporcionando o seu crescimento pessoal e profissional, transformando a sua vida. Gente, quando a gente diz propósito de vida, essa é a missão do nosso negócio, tá? Então, assim, o propósito não é na vida da Maria que você abençoou ali, com a oportunidade, trazendo ela para fazer um negócio com você. O propósito é na sua vida pessoal. Quando você entende, né, o propósito do negócio, da sua segunda via de ganho ali, que é a carreira, você começa a andar junto com o seu negócio que lhe foi apresentado no primeiro momento, que são as vendas. Uma coisa anda junto com a outra. Eu me pergunto como que eu demorei tanto tempo para entender isso. É muita crença, é muita quebra de barreira. A gente é criado com muita crença. O nosso país nos educa dessa maneira. Não é culpa da mãe, não é culpa do pai. Cada um tem uma história de vida. Mas a gente vive num local e que
Quando a gente é apresentado a um negócio com tantos leques, tantas possibilidades e tão maravilhoso, a gente duvida. A realidade é essa. A gente duvida que isso possa existir. A gente duvida que seja capaz, entendeu? Então, literalmente, qual é o seu trabalho, consultora de beleza independente? Por que você entrou no negócio? Qual é a sua missão? E no primeiro momento, você possa ter entrado no negócio como eu, para lucro, visando 100% monetário. Esse foi o meu propósito, minha visão quando eu entrei, né? E no segundo momento, você precisa começar a mensurar e a entender qual é o seu propósito, o que você quer. Por isso que lá na frente, eu falei para vocês sobre o sonho. Você sabe hoje, você consultora de beleza, você DIC, você diretora que está assistindo, que está no treinamento com a gente nesse momento, você sabe qual é a sua missão, qual é o seu trabalho? Você tem isso claro para você nesse momento? O objetivo principal do nosso trabalho como consultora de beleza independente é ajudar mulheres a se cuidarem adequadamente da sua pele e se sentirem mais bonitas. Para isso, a gente tem aí dentro do nosso portfólio milhares de produtos para atender a cada uma pessoa que passa pelo seu caminho a necessidade básica que ela tem. Beleza, tá? Se, consequentemente, a gente pode levá-las a ganhar mais confiança e autoestima, isso é consequência, né? E como a gente faz isso? Através das sessões de cuidados com a pele, das sessões que a gente faz de automaquiagem, as nossas sessões de beleza. Essas sessões podem ser em grupo, pode ser individual, pode ser personalizada, pode ser com o objetivo de satisfazer as necessidades de cada mulher e tornar mais fácil e de forma rápida e divertida. Gente, até as nossas sessões de beleza foram sendo reformuladas, né? Mudou-se, às vezes, o nome para spa facial, para dia de beleza. A maneira que ela foi sendo proposta desde o início, isso não muda nunca. O objetivo dela em aumentar a autoestima, em você apresentar um produto que vai trazer ali naquele dia que você apresentou, na primeira aplicação, uma diferença na pele da pessoa, isso nunca foi mudado. Porque a gente sempre teve dentro do portfólio produtos de qualidade. A gente acaba inventando novos meios, reformulando novas abordagens, mas a fórmula do bolo está pronta. O nosso trabalho é esse. É simplesmente apresentar para a pessoa, né, para mulheres, para homens, os produtos que a gente tem de qualidade dentro do nosso portfólio. Só que, qual é o seu objetivo maior em relação a isso? Você já parou para pensar que o leque da oportunidade que a gente tem dentro desse negócio se abre cada vez mais, se abrange cada vez mais, e não basicamente só isso seria o nosso negócio? Não basicamente, quando a gente fala assim, eu vou falar da oportunidade para você, não basicamente você está só apresentando para ela um produto de qualidade, mas você está também abençoando a vida de uma pessoa, dando a informação para ela de que ela também pode, de que ela também pode virar a chave, de que ela também pode estar ali de frente, não só melhorando visualmente a estética ali com um produto que vem atendê-la, mas se sentindo capaz, se sentindo o propósito do seu negócio é literalmente esse. Ari, pode passar. Nós temos dentro do nosso negócio duas vias. Desde o primeiro momento que você entra, o primeiro cadastro que você faz, você tem dentro do seu negócio, né, duas vias de ganhos. A primeira são as vendas, porque é o que é te apresentado. Quando te é apresentado a oportunidade Mary Kay, você conhece a oportunidade com a via de ganho de um lucro a mais, aonde você vai ter uma remuneração boa, acessível. Hoje vou fazer 6 anos, né? Tenho 5 anos de Mary Kay em agosto agora.
eu já faço 6 anos, eu já estou desde 2017, eu entrei em Mary Kay em 2014, 15, 16, final de 2016, eu já vivo 100% do meu negócio Mary Kay, eu sou 100% Mary Kay. Como eu disse lá na frente, eu não finalizei a história das 2 franquias da lanchonete, eu logo entreguei. Quando eu comecei a ver a minha via de ganho sendo muito maior e melhor, eu tendo mais qualidade de vida, mais tempo para minha filha, podendo acompanhar o crescimento dela, trabalhando com a minha agenda, com o meu negócio de vendas independentes Mary Kay, e quando eu me desgastava com a lanchonete, eu não pensei 2 vezes. Eu não pensei 2 vezes. Então, eu sou 100%, eu continuo aí fazendo meu negócio 100% Mary Kay e vivo disso desde essa época. Nossa primeira via de ganho são as vendas, foi o que me deslumbrou, né? Onde a gente entra aí com descontos de 30% a 40%, nosso primeiro percentual menor aí de desconto de lucratividade é de 30% a 40%, podendo chegar a 67% a 100%, dependendo do produto que a gente adquire aí, né, no nosso portfólio, no nosso mês de desconto. Então, assim, a minha lucratividade com as vendas sempre foram maravilhosas. Até antes eu lembro que eu sempre vendi muito. Meus desafios de consultora de vendas eram assim, ó, lá no top, porque assim, hoje é muito engraçado, né? Quando a gente passa pro lado de cá, é o que eu falo eu acabei de me formar diretora sênior e eu, por 3 meses aí da qualificação da minha diretora, eu falava isso para ela. Quando a gente passa pro lado de cá, eu acho que vai virando as chaves, né? Na nossa mente. Quando te oferecem uma oportunidade que você se cadastra e faz o seu primeiro cadastro, primeiro a sua chave vira, né? Porque você começa a conhecer os produtos, a empolgação, a venda, você vê quanto ele é bom e quanto você pode ganhar. E aí você vai só crescendo como pessoa, abençoando, beleza. Quando eu virei diretora, que a minha chave virou, eu comecei a entender por que os meus desafios da minha diretora de vendas eram desafios, assim, desafiadores, literalmente. Porque ela e a Ariana, elas já viam lá atrás, enxergado e visto em mim que eu tinha capacidade para aquilo. Coisa que eu não enxergava, eu não via, eu não acreditava. E a primeira coisa que muda em você, né, é literalmente isso. É você, a tua autoconfiança. É você acreditar mais em você, né? Então, a gente tem aí de 30%, 35%, 40%, chegando a 100%, até mais. Tem coisas que a gente, determinado mês aí, a gente tem até mais do que 100% de lucro, né? A gente tem a compra facilitada. Eu não sei se vocês sabem, principalmente as novas que estão entrando agora, eu falo muito isso, falei com a minha DIC na época que ela estava em qualificação, que aqui no Brasil nós somos o único país que a gente tem a facilidade de compras em 3 vezes no cartão de crédito. A maioria dos outros países que trabalham com o nosso negócio é no boleto, é à vista. Então, a gente tem essa facilidade aí no Brasil da compra facilitada, né? A gente tem a facilidade da compra online, de vendas online, tá se aprimorando cada vez mais. Quando veio a pandemia aí, a gente veio se reinventando, várias cabeças pensando juntos, então foi melhorando, o crescimento vem sendo cada vez melhor, graças a Deus. Na nossa reunião que a gente teve aí, né, com o nosso diretor nesse mês, gente, alguém entrou aí, o áudio está ligado, você pode desligar o áudio, por favor? O Álvaro falou, né, que os amigos perguntam, e aí, como é que tá o negócio? Como é que tá o negócio de vocês? Ele tem até um pouco até constrangido, e a gente também fica, né? Porque às vezes o pessoal fala, tá falando isso, pô, em plena pandemia, todo mundo
passando dificuldade e ela está dizendo que o negócio dela está maravilhoso. Mas, gente, é verdade. Porque, assim, juntos, literalmente, a gente pode muito. A gente se reinventou. O mercado de vendas aí está crescendo cada vez mais, online. Todas as plataformas aí bombando. É visto, eu costumo dizer para as minhas consultoras, né? Quem é visto é lembrado. Se você se faz presente, se você se reformula, fazer do limão a limonada, e está acontecendo sim, cada vez mais. Nossos ganhos são ilimitados, né? Sendo compatíveis com a dedicação que você tenha. Isso é fundamental que entre na sua cabeça nesse momento. Quando você entra em Mary Kay, que você faz seu cadastro, 525 a mais que o dobro de 2010. A Ari botou uma mensagem, está lá, não dá para mim ler tudo, mas a Ari está colocando mensagens aí, informações aí para vocês, que é literalmente isso. Gente, na nossa reunião de julho agora, ele passou que são 4.000 novas futuras diretoras diante de um momento de pandemia. 4.000 novas futuras. O que é isso, gente? A carreira está crescendo aí, a proporção do crescimento da empresa, da gente se reinventar, do crescimento das vendas, 180.000 novos consultores, é a proporção que está crescendo a carreira. O pessoal não está perdendo tempo, porque a chave está virando cada vez mais. O conhecimento está aí, a capacitação está aí. Se você buscar, você vai entender e não vai se envergonhar. É o que eu estava falando no momento anterior. Quando as pessoas começam a falar que tá difícil, tá ruim, tô com problema na empresa, tô sendo demitida, e aí a oportunidade está aí. Exatamente. O dinheiro, ele só muda de lugar, foi o que a Drummond falou. A gente ouve muito isso aí, né? Mas não é só o dinheiro, não. Oportunidade existe. A gente é que não tem a educação, nós não fomos educados a empreender, e a gente vem lá de berço cheio de crença, achando que você não vai conseguir, achando que você não é capaz. E aí, quando a gente se dá diante de uma oportunidade que te abre esse leque de maravilha, entendeu? A gente acaba não acreditando. Demora a cair a ficha, literalmente, né? O dinheiro, ele só vai mudando de lugar. Eu passei aí essa qualificação junto com a minha DIC, essa unidade que se formou, eu passei falando isso para elas, porque assim, ela entrou em qualificação no momento que aconteceu a história da pandemia, mas ela não foi a única, só cresceu. A gente está com 4.000 novas futuras diretoras, que foi o número que deu para a gente aí dentro do nosso treinamento de julho. Então, não foi só ela que alavancou, não é só eu, não é só você. Tem um monte de gente aí ainda no mercado corporativo precisando conhecer essa oportunidade, precisando entender o ganho que ela pode ter pessoal, financeiro, emocional, dentro da vida dela com a oportunidade Mary Kay. Porque, assim, é tão maravilhosa que a gente tem, às vezes, milindre de comentar, né? A gente fica... E, assim, não tem essa, não existe essa de se sentir pronto ou não tá pronto. Nós somos unidas, assim, lembra do pilar da empresa, sabe? A união aqui é o que eu costumo falar para as minhas consultoras, para as minhas meninas. Ela entrou esse mês, quando ela entrou, que ela fez o cadastro dela, que eu falei para ela do que ela pode ganhar, automaticamente eu já plantei para ela e já falei para ela que ela pode iniciar amanhã. Que ela pode abençoar o que eu estou usando literalmente muito dentro de já um tempo, antes mesmo disso acontecer. Eu acho que desde quando a minha chave virou, a palavra que eu estou usando para explicar a oportunidade da nossa segunda via de ganho na empresa é literalmente essa, é abençoar. Quem aqui não quer ouvir quando você fala para ela assim: oi, amiga, tudo bem? Então, deixa eu te falar, você tem um minutinho? Queria muito conversar com você, porque assim, eu estou com uma oportunidade de abençoar a sua vida.
Pensei literalmente em você para te abençoar. Quem não quer ser abençoado? Porque é bênção, sim. Então, nós temos duas vias de ganho da empresa. O lucro da nossa venda direta e a carreira do nosso negócio independente. A qualquer momento, se você entrou hoje, esse mês, se você entrou no mês passado, se você já está fazendo a carreira no nosso negócio, pense que você está, sim, abençoando outras vidas e se abençoando, abençoando a si próprio. Porque o ganho é imensurável. Nós temos nossa escada do sucesso, onde qual a empresa que quando você abençoa com uma nova oportunidade, uma pessoa que ela pode fazer o mesmo que você faz e tendo a mesma oportunidade que você teve, que você tem, de alavancar a vida dela, de subir a escada desse sucesso, dando para você e para ela a mesma coisa. Literalmente a mesma coisa. E eu quero que vocês entendam que sai na frente quem entende a grandiosidade desse negócio mais rápido. Sai na frente quem de fato tem como prioridade os seus sonhos, quem aprendeu novamente o que é sonhar, quem sabe o sonho que quer a curto, médio e longo prazo, quem sabe a quem quer abençoar, quem entende o propósito desse negócio. A gente ouve muito as diretoras, as nacionais, as pessoas. Quando eu entrei, uma frase que eu ouvia muito era: eu sou a consultora que não desisti. Quando uma diretora dava algum treinamento, quando uma nacional dava algum treinamento, a gente sempre ouve isso. Eu literalmente sou a consultora que não desistiu. E aí, eu, na minha ignorância no momento, achava que ela queria dizer isso em relação somente ao monetário, porque eu entrei visando somente o monetário. Então, quando a sua chave vira, que você descobre o seu propósito, é por isso que eu falo que a palavra abençoar entrou muito na minha mente, literalmente, quando a minha chave virou. Para mim, abrange muito mais quando eu ouço que a Ari, ela hoje está no cargo de nacional, porque ela é a consultora que não desistiu. Mas não é só o financeiro. Essa escada do sucesso aí, ela abençoa o leque da sua vida a um propósito muito maior, sabe? É você ajudar o próximo, é você dar a oportunidade para o outro ter as bênçãos que você está tendo. Em ganhos financeiros, em conquista, em evolução pessoal, em entender, ouvir e aceitar que o outro que está do lado é diferente de você, mas ele tem a mesma oportunidade e ele pode fazer caminhos diferentes, mas ter a mesma conquista que você teve, ou maior, e ficar feliz com isso. Essa é a oportunidade da nossa escada de sucesso. Então, todo mundo entra como consultora de beleza. Todo mundo, no primeiro dia que você cadastrou, você já pode pensar e fazer ali a sua listinha. De você, de repente, deslumbrar ali as pessoas que você já queiram abençoar, tá? Então, assim, desde aquele primeiro momento, você já pode ir abençoando vidas naquele momento. E aí você tem o primeiro passo, que é iniciadora estrela, você já começa a ganhar, tá? A partir daí, a empresa já te remunera de 4% a 6% por isso, tá? Você tem aí líder de grupo, que você tem o segundo passo aí, você já começa a ganhar mais por percentual aí de bônus, perdão, de 4%, líder de grupo de 6%, futura diretora... Ai, tá entrando muita mensagem aqui, gente, peraí, tô tirando para não aparecer. Futura diretora, onde você já começa a ganhar aí a bonificação de 8% a 12%. Diretora em qualificação, você também já está pronta aí para a segunda carreira, para vir para um outro lado, né? E diretora de vendas, que a gente também já está aí migrando para chegar ao patamar aí da nossa nacional, da nossa diretora nacional. E assim, obediência é a primeira chave, né?
quando eu confesso para vocês, voltando um pouquinho lá a minha história, eu confesso para vocês que no início eu não tinha muita obediência com a minha diretora, tá? Por quê? E por isso eu quebrei muita cara, porque assim, eu tinha obediência em relação às vendas, às técnicas e tudo, mas eu tinha muita crença, eu não me sentia pronta para fazer, para abençoar essas vidas, para falar do negócio Mary Kay. Então, por eu ter muita crença e não me sentir pronta, eu não tinha obediência. E aí, gente, o rápido é melhor. A gente quebra muito mais a cara. Vocês não têm noção. Eu acho que quando você não acredita, não é só não acreditar em si. É quando te falta essa obediência de você também estudar o seu negócio, a sua carreira. A gente tem um caderno carreira, a gente tem aí um leque de oportunidades. Hoje a informação vem muito mais rápido, muito melhor. Você tem um leque de maneiras de informações que você pode ter a respeito. Se tem dúvida, a dúvida vai existir sempre. Você sempre vai não se achar pronta, porque é um patamar maior que você está aí, de repente, um degrauzinho que você está alavancando na escada. Entendeu? Mas isso é normal. Eu sou, tipo assim, cara, pra mim, tá aqui hoje dando treinamento pra vocês foi um desafio. Tem milhares de pessoas aí, tá sendo um desafio. Mas eu só vou exatamente, a área voltou pra mim, igual ao CrossFit. Eu jamais pensei que eu fosse fazer CrossFit e amar como eu amo fazer hoje esse exercício. Hoje eu acordo 6 horas da manhã e vou feliz, sorrindo e contente. Mas eu comecei assim, a gente chama lá no meio do cross, pereba, né? Muito pereba, eu não me achava capaz, eu vi o pessoal fazendo, eu falei, eu nunca vou conseguir fazer isso. E é essa escadinha. E, gente, a obediência é o melhor caminho. Por quê? O que a sua diretora, a sua iniciadora, a sua nacional vai passando para vocês, elas já passaram por aquilo, né? E assim, a gente tem, no nosso negócio, a gente mensura aquilo que eu falei lá, é consertar a coroa da outra. Então, quando a gente fala para vocês a tomar um caminho, a estudar, a assistir um treinamento, a fazer a listinha, assim, dos nomes das pessoas, se cadastrou hoje, faz a listinha dos nomes das pessoas, a gente pode iniciar sempre. O nosso negócio, a gente está sempre no recomeço. Não tem mistério. A fórmula do bolo está pronta. E a gente fica tentando inventar e reinventar, bate de cara porque quer, porque a nossa iniciadora, a nossa diretora, a nossa nacional, ela vai dando caminho, né? Literalmente. O que você tem que fazer? Estudar o caminho e, de repente, encaixar dentro da sua realidade. Não é mudar a forma de fazer bruscamente, entendeu? E as conquistas são ilimitadas. A gente tem aí, ó, grande conquista nessa escada, entendeu? São ilimitadas e literalmente imensurável. Porque não é só o financeiro, tô batendo, sendo repetitiva, porque literalmente o que hoje me fez virar a chave e me fez literalmente acreditar, quebrar muitas crenças minhas, foi entender o propósito. Então, assim, entenda, você consultora, você DIC, você diretora, entenda hoje qual o seu propósito dentro do negócio. Eu, ontem, hoje é sábado, quinta-feira, anteontem, estava conversando, veio uma amiga minha consultora de outra unidade, outra descendência, aqui em casa, e aí eu estava conversando com ela, e aí eu falei para ela o seguinte, eu falei, amiga, o que aconteceu? Desde quando começou a história da pandemia, ela sempre foi uma consultora top, eu sempre acompanhei, a gente tem muito contato, então eu sempre acompanhei elas nas alturas, nas vendas e tal, mas eu sempre falei também para ela,
que ela estava pronta, que tem a segunda via de ganho, da oportunidade, o que era abençoar a vida. Porque vocês já notaram que o que é bom para a gente, o que vira a nossa chave, que a nossa mente expande, a gente replica sempre muito mais? Quando você entra, por que você voltou? Por que você se cadastrou no negócio? Qual foi o seu motivo? Eu não sei. Sim, tem várias pessoas aqui. Infelizmente, eu não consigo acompanhar a entrada de todo mundo, ver todo mundo para ficar interativo e perguntar e responder. Mas, assim, o que te fez brilhar, te chamar a atenção para você entrar no negócio? Foi o financeiro? Beleza, eu também fui o financeiro. Então, por ser o financeiro e por saber que você tinha aquele ganho, o seu olho brilhava quando você falava de um produto para uma cliente, porque você sabia que você teria um lucro X naquele produto. Não é isso? Então, quando você abre, expande isso daí, além do financeiro, a Nêmora acabou de colocar aqui, mais alguém foi, além do financeiro, fui abençoada pela estou muito feliz, mas realmente, todo mundo que está aparecendo para mim no texto, digitando lá no chat, está aparecendo que a maioria das pessoas foi o financeiro. Mas assim, quando a gente tem algo que chama a nossa atenção, né? Aquele motivo faz o seu olho brilhar. Então, quando o seu olho brilha, que você fala daquele motivo com propósito, porque você sabe que o financeiro é bom, que você vai vender o produto X e vai ter uma lucratividade, você faz com mais fé, com mais vontade. Só que aqui, dentro da nossa empresa, como lá no início eu falei, a gente tem uma oportunidade de conquistas imensurável. E aí, eu perguntei para ela, voltando, né? Eu falei, amiga, o que está acontecendo? Desde quando começou a história da pandemia, eu estou te vendo muito quietinha, muito parada, você está precisando de ajuda, tá sem acompanhamento? Não sei, eu estou passando por uma fase que o problema é comigo mesmo. Falei, tá, beleza, mas em que sentido? Eu não sei se é mais isso que eu quero, que não sei o quê. Aí eu falei, peraí, mas o que te fez pensar que você não sabe se é mais isso que você quer? Aí foi que eu perguntei para ela, o que te fez entrar no negócio que seu olho brilhou? Aí foi o que eu disse para ela, eu tô te falando isso porque, de repente, nesse momento que você está passando na sua vida, você esteja passando... A Fabiola falou que foi uma válvula de escape, né? Vou dar um exemplo aqui. A minha diretora, né, que se formou agora, ela entrou no negócio, lá atrás, quando ela entrou, foi por reconhecimento. Porque ela trabalhava no mercado corporativo, onde ela trabalhava muito, ela não tinha reconhecimento. Então, assim, você podia lançar qualquer coisa de desafio que ela ganhava. Ela queria reconhecimento, né? E aí, gente, eu tô chegando rodeando, né? E falando isso tudo para ver se eu consigo entrar aí na mente de vocês, para vocês fazerem uma reflexão e entender qual o motivo de vocês e por que não subir uma carreira desse motivo, um degrau desse motivo. Por quê? Se é reconhecimento, pensa se aquela amiga que você deixou de falar da oportunidade, se aquela amiga que você não fez a listinha ali, me fugiu a palavra. Aquela obediência que você deixou de cumprir com a sua diretora, que ela te pediu para assistir um treinamento, para fazer a lista, para você abençoar a vida de alguém com a oportunidade, você está deixando de fazer aquela pessoa, o olho dela brilhar por algum motivo, ou até mesmo os seus olhos voltar a brilhar pelo motivo que você entrou. Seja ele reconhecimento, seja ele o financeiro, seja ele um sonho que você queira realizar, entendeu? Porque aqui as conquistas são imensuráveis. O que está faltando e está crescendo, quem está entendendo, quem está sendo obediente, quem está entendendo isso, está conseguindo galgar ali o seu degrau e ir crescendo
dentro do negócio. O que impede hoje você de compartilhar a oportunidade? O que está impedindo você de dizer, de fazer, cumprir com a obediência com a sua diretora, ou que é proposta a você, do mesmo jeito que você cadastra, e você faz ali uma listinha de 25 nomes para poder apresentar aquelas primeiras pessoas do seu produto, porque o que está te impedindo de fazer a listinha de 25 nomes para poder apresentar uma oportunidade? Fala para mim. Qual é, o que está faltando aí para você isso? E, gente, a empresa que nós estamos, ela é tão maravilhosa que ela se encaixa diante de todas as situações. O que foi o lançamento do Pink Power Box? Quem é aqui diretora antiga? A gente nunca teve isso dentro da empresa. A gente nunca teve a oportunidade de iniciar no negócio com uma lucratividade como é o kit Pink Power Box. Aonde a pessoa de cara, mesmo com medo, quem aqui iniciou o negócio confiante de si, foi lá, cadastrou e tinha já a grana para poder investir, feliz pra caramba, porque estava... Fala para mim, quem aqui fez isso? Todo mundo que entrou com... Sim, 98% de nós entramos com nome restrito, com problema financeiro, com medo de estar iniciando um novo negócio e, de repente, esse negócio ser uma furada, com medo de fazer uma abordagem e ir numa cliente fazer uma sessão de beleza, com medo de falar do produto por não conhecer. A nossa vida é cercada de insegurança e de medo. Cabe a nós quebrar isso daí, essas barreiras. E qual é a empresa que está com você, te acompanhando passo a passo lá desde o primeiro início, que te dá isso, esse acompanhamento, que te dá a oportunidade de pessoas junto com você a todo momento, né? Te dando caminhos. O nosso negócio é um negócio independente. É sim, porque é seu. Você faz ele da maneira que você quiser. Mas você não está sozinho. Nunca. Você tem um acompanhamento. Cara, a Ari, a nossa diretora nacional, ela está lá do outro lado, lá em BH, eu sou do Rio. E nem por isso nunca nos faltou. Eu lembro que quando eu já tive, antes de eu colocar a carta para o diretorado, que eu era ainda consultora, eu tive a oportunidade, já os meus números, ela saiu de BH e veio no Rio, sentou, olhou no meu olho e falou, Dani, o que está faltando? Fala para mim o que está faltando. Ah, eu não me sinto pronta. E eu não sei, eu vou lidar com pessoas. E que não sei o quê. E aí, o que está faltando? Sabe o que falta? Aqui, ó. Tem que partir de você. Você descobriu o seu propósito. Fala para mim, analisa, pensa qual é o seu propósito. Por isso que eu comecei lá perguntando para você o seu sonho. Qual é o seu sonho? Você sabe o que é sonhar? Agora, se você não sabe, não se sinta envergonhada, porque eu não sabia por muito tempo. Gente, por muito tempo eu fiz o meu negócio Mary Kay, eu entrei na empresa, fiz o meu negócio com excelência de um lado, de um pilar, com o outro eu não fiz, porque você tem como escolher. E mesmo fazendo o meu negócio com excelência do lado desse pilar aqui, eu não sabia qual era o meu propósito. Eu não sabia o que era sonhar por muito tempo. Só que, assim, Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá a capacidade de aprender sempre. Não tem idade. Você não tem idade para aprender, você não tem idade para sonhar. E se Ele te deu a oportunidade de sonhar, Ele vai te dar a oportunidade de realizar. Se você pode sonhar, você pode realizar. Qual é o tamanho do seu sonho hoje? O que hoje, de fato, você sonha em ter daqui a uma semana ou daqui a um mês, quando fechar esse mês? Qual é o caminho que você quer trilhar? E aí, a primeira coisa que você precisa saber é o que você quer. O que caminho você quer? Para depois
Exatamente, Anêmora, o meu sonho é o carro rosa. Eu tenho certeza absoluta que você está trabalhando pelo seu sonho. Ari, volta aí um slide para mim, por favor. Por que escolher Mary Kay? E aí, qual é o seu motivo? Por que você entrou? Exatamente, está tentando e você vai conseguir. Eu já digo hoje para você, de cara, que você vai conseguir. Sabe por quê? Você pode conseguir daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a um ano, não interessa. Só que o trajeto todo que você está traçando e que você está fazendo para conseguir o seu sonho, né, morar do carro rosa, você está só abençoando outras vidas e se abençoando com conhecimento, com mais força, se fortificando, né? Com ganhos, de repente, também, com esses ganhos financeiros, que é o que muita gente se propõe. Então, hoje eu pergunto, por que você escolheu Mary Kay? O meu motivo eu descobri lá atrás. Por que eu larguei tudo e fiquei 100%? Eu queria ter tempo com a minha filha, eu queria ter a flexibilidade de horário, eu queria poder estar com a minha família, eu queria ter tempo com a minha filha, acompanhar o crescimento dela, mas eu queria ter os ganhos que eu tinha em decorrer da venda, que eu sempre trabalhei, entendeu? Porque, assim, no mercado que eu vim, no mercado corporativo que eu vim, eu sempre fiz o meu salário. Quem trabalha, quem é do ramo de vendas, sabe que a gente trabalha comissionado, então a gente faz o nosso salário, né? Então, o que acontece? Em Mary Kay é mais ou menos isso. Os seus ganhos são ilimitados, é você que faz ele. Só que você tem 2 vias aí para fazer ele. Não demore para entender que você pode fazer ele por essas 2 vias. Aprenda com o erro. Uma coisa que dizer, aprenda com o erro alheio. Se eu estou aqui hoje falando para você nessa manhã que eu errei por motivo X e consegui enxergar isso, aprenda com o erro alheio, seja obediente. Em relação a seguir o caminho e traçar, olhando lá, ó, lá na frente, quem te inspira? Quem hoje é a sua inspiração? Entendeu? Vai lá, vê quem é a sua inspiração, trace aquele caminho e veja, se ela falou para você para pular ali, se você pular 3 degraus todo dia de manhã, você consegue. Hoje eu pulo os 3 degraus todo dia de manhã. Porque ela já está lá, ela conseguiu. Ela passou por aquilo. E para ela ali, pular os 3 degraus deu certo. Então eu vou pular os 3 degraus. O que eu posso fazer? Adaptar o degrau para mim. Eu sei que o caminho é pular os 3 degraus, mas eu posso adaptar ele para mim. Tá? E assim, pode ser que algumas conquistas não seja isso que te motive, né? Tipo, eu e a minha... É muito engraçado, assim, eu e minha diretora, a gente tem 2 mundos, porque o que motiva ela, a gente conversando, a gente é muito amiga, a gente sempre conversou muito. Como eu falei para vocês, eu fui uma das primeiras consultoras dela. E, assim, é uma inspiração de resiliência, capacidade, perseverança. Ela vai, e ela, sabe, assim, muito inspiração total. Mas, assim, move ela e motiva ela algumas coisas que não era o que me motiva. E aí, esse conflito me fez demorar em enxergar. Coisa que eu busco hoje, entender a minha consultora nesse sentido. Quando eu tenho contato com ela, que a gente conversa, que eu troco, eu preciso entender dela o que motiva ela. Porque pode ser que o que me motiva não é o que motive ela. E você aí, na realidade, pode ser que aquela pessoa que você está falando para ela da oportunidade dela iniciar um negócio extra, você esteja falando de uma maneira que não seja aquilo que vai motivar ela. Então, ouça mais, procure ouvir mais e falar menos, nesse sentido. Tenta mostrar, tenta ouvir dela
qual é a prioridade dela naquele momento, o que naquele momento ela está pensando, o porquê da insegurança, o porquê do medo, e entender que todo mundo começa com medo e insegura. E é pegar na mão. Você ensinar alguém a fazer alguma coisa, você aprende muito mais. Então, ganhos são bem ilimitados, né? Empreender e empoderar mulheres é o que mais me motiva. Literalmente, eu, Daniele, falando particularmente de mim, é o que mais me motiva. Realizar sonhos, volte a sonhar, tenha fixo na sua mente o que é sonhar, qual o seu sonho. E ter um estilo de vida único, literalmente único. É tão único que muita gente ainda duvida, né? É tão único que tem muita consultora fazendo negócio, duvidando ainda que ela pode muito mais, que ela pode subir um degrau, 2 degraus, que ela pode muito mais dentro do negócio. Ari, pode passar para mim, por favor, aí o slide para o pessoal acompanhar. Então, gente, coloque-se sempre no lugar do outro. Trate como você gostaria de ser tratada. Dentro do livro de Mary Kay Ash, esse aqui, que eu não sei se todo mundo já leu, tá? E aquele outro também, Milagres que Acontecem, tá, a Mary Kay Ash diz assim, todo mundo tem na testa escrito, faça-me me sentir importante. É entender, de fato, a dificuldade do outro, de naquele momento ali, ele tá com aquela dificuldade de entender, de repente, o negócio, de entender que esse negócio que você está oferecendo para ele, que ele vai investir no primeiro momento um valor X, mas que ele tem uma lucratividade, que você vai estar com ele, pegar na mão e ensinar, em ajudá-lo. Gente, quando você fala da oportunidade para alguém que você entende que você pode ganhar com a segunda via de ganho, que você fala da oportunidade para alguém, você precisa entender e saber de fato o seu propósito, porque é muito fácil, do mesmo jeito que você vende, que você fala da oportunidade, é muito fácil, se você tem em mente que se a pessoa tiver alguma dificuldade, né, de entender aquilo ali, você vai esclarecer para ela, como foi com você. Não, eu vou fazer com você o que eu fiz para mim e vou te ensinar o caminho das pedras. 98% das pessoas têm medo e são inseguras porque elas acham que elas estão iniciando um negócio e vão ficar sozinhas. Cabe a gente esclarecer que não é. Cabe a gente dizer que não é. E cabe você determinar para si mesma, né, o que você quer. Basicamente é isso. E aí eu acabo finalizando com vocês, tipo assim, hoje esse nosso encontro aí para poder falar o que é a nossa oportunidade de negócio, com uma pergunta que eu quero que vocês fiquem para vocês, assim, pessoal, reflitam, né? O que você quer com o seu negócio, Mary Kay? O que você deseja? Onde você quer chegar? Que caminho você quer? Aonde você quer estar daqui a um mês? Daqui a 2 meses e daqui a 3 meses. Porque eu creio o seguinte, se você fez um cadastro e você está nessa companhia, fazendo o seu negócio, eu tenho certeza, só pelo fato de você estar aí hoje, acompanhando essa segunda aula, né, de um propósito que a gente fez aí, de uma escola de liderança, que se você está aí hoje, de fato, você sabe e você quer chegar em algum lugar daqui a um mês, daqui a uma semana, você não está vendo a vida passar. Só de você estar aí, eu tenho certeza que você não está vendo a vida passar. Só basta você literalmente mensurar e traçar o seu objetivo do que, de fato, você está buscando aí. E, gente, eu precisava colocar no nosso slide, nesse treinamento de hoje, esse penúltimo slide aí de gratidão, né? Gratidão e as palavras dessa mentora aí. Em nossa organização,
a abelha se tornou o maior símbolo da nossa conquista. Nós escolhemos a abelha pelo que ela representa e para todas as mulheres que estudam aquelas criaturas. Perdão, eu estou lendo por aqui porque eu não enxergo aqui, estou sem óculos, tá? Eu não ia fazer a apresentação com vocês usando óculos. Vamos lá. Escolhemos a abelha pelo que ela representa para todas as mulheres. Anos atrás, engenheiros aerodinâmicos estudavam aquelas criaturas e decidiram que elas simplesmente não poderiam voar. As suas asas eram muito pequenas para um corpo muito pesado. Tudo parecia dizer que aquelas abelhas, vocês nunca iriam sair do chão. Eu gosto de pensar que talvez o nosso divino Criador sussurrou no ouvido delas a frase: você pode. E assim elas fizeram. Todos vocês, sejam homem e mulher, o ser humano em si, Deus nos criou para poder, sim. Tudo está aqui, ó, dentro da nossa cabeça. Eu não sou perfeita, eu ainda tenho as minhas limitações. Eu ainda trabalho em cima delas, todas nós, né? Mas é uma coisa que só depende de você. Só depende de você traçar o objetivo que você quer daqui a um tempo, tá? Só depende de você traçar o que você de fato mensura, o seu sonho, né? Porque assim, a gente tem a faca e o queijo na mão. Literalmente. A gente possui aí a faca e o queijo na mão. E só depende da gente, né? Eu tenho, assim, o maior orgulho de usar minha abelhinha aqui, né? Dentro do meu pin, ó. Meu pin de abelha no meu blazer. Porque onde eu vou, eu amo contar essa história. Que essa mulher, assim, ela deslumbrou, ela visualizou, esse exemplo, ele cabe dentro da nossa vida para milhares de coisas. Te faz crescer como pessoa, como mulher, como ser humano. E você pode fazer isso por muitas outras pessoas. Por muitas outras mulheres, por muitos outros homens, seres humanos. E o que está faltando? O que está faltando você montar aí, compartilhar mais, falar mais da sua oportunidade, ser mais obediente, vamos dizer assim, para quem não é, tá, gente? Não, literalmente, porque assim, eu não fui lá no início, e eu acho que por eu não ter sido lá no início, eu bato muito hoje com as minhas meninas, e o arrependimento é tamanho que hoje em dia eu busco ser cada vez mais. Antes feito do que perfeito, né? A gente não ouve muito isso, e é literalmente. Eu penso todo dia quando eu acordo, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar de pé novamente, e aí eu penso, antes feito do que perfeito, quebrando assim barreiras, limitações, e indo em busca do melhor para mim, para minha unidade, para minha família, colocando pilar que essa carreira aí, que essa empresa nos dá, e em busca, literalmente, aí de abençoar. Muitas bênçãos. E eu tenho a total certeza que todo mundo que está aqui tem ainda muita vida para abençoar, muita gente para poder glorificar aí com essa oportunidade, tá? Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu botar aqui. Ari, seu áudio está aberto. Alguém ficou com Deixa eu só aproveitar, Dani. Pode falar rapidinho? Pode, fala, tô ouvindo. Gente, vocês entenderam o que foi esse momento? O tema da aula, fale de Mary Kay com simplicidade. Tem segredo? Tem segredo. Falar de algo que você ama. O que eu senti em 100% da aula, agora só no finalzinho, que eu estava aqui resolvendo, muita gente, infelizmente, não conseguiu entrar. Eu ainda vou descobrir o porquê. Parece que depois de um tempo de aula, por causa do horário, as pessoas não conseguem entrar, mas semana que vem vai estar ainda melhor, gente, porque nós somos assim. A cada semana
né? A cada etapa, a cada degrau, a gente cresce mais. Exatamente. Mas, voltando para o tema da aula, o que eu quero dizer? O tempo todo que eu ouvi a Dani, eu consegui sentir o entusiasmo, o amor, o conhecimento que ela tem pelo negócio. Então, às vezes a gente acha que tem uma técnica para iniciar. Até existem, sim, algumas técnicas de abordagem e tal, que depois a gente vai ter a oportunidade de aprender, mas o mais importante, o que inicia é esse amor. O que inicia é esse brilho nos olhos, é essa certeza. É você ouvir com convicção de uma pessoa o que é fazer Mary Kay, o que é enriquecer vidas. Então, eu quero concluir, Dani, só para que as meninas entendam que o que você fez aqui foi mostrar para elas de forma simples que tudo que elas precisam é saber falar com esse brilho nos olhos, com essa simplicidade, né? Com a história delas, com... Exatamente. Gente, ela não fez nada demais. E ela me iniciaria aqui fácil por esse entusiasmo, por esse amor, por esse brilho nos olhos. Vocês estão entendendo que é simples? É muito simples. Então, a minha pergunta para encerrar essa aula é: o que você achou? Você se sente capaz hoje de fazer essa mesma apresentação? De falar o porquê de alguém fazer esse negócio Mary Kay, os benefícios, as vantagens, o que você já está vivendo, como isso já tem transformado a sua vida, independente se você tem uma semana, um mês. Exatamente. Tranquilo? Conseguiram captar a mensagem? Em primeiro lugar, a gente só vende o que a gente compra. Então, não tem como vocês venderem oportunidades se vocês não estiverem falando nessa intensidade. Nessa intensidade que eu falo de forma simples, sem técnica, mas com amor, com alma, com coração, tá? Dani, arrasou. Só tem que dizer que, assim, eu tenho muito orgulho, porque ver vocês falarem e ver falar de uma forma tão sabe, com tanta Mary Kay, com tanto espírito de Mary Kay, isso me deixa, assim, muito orgulhosa, que a semente realmente foi plantada, né, e que germinou e que agora vocês estão dando muitos frutos. Amiga, literalmente assim, é o que eu falei, é entender o propósito. Toda vez que você falava de propósito, assim, eu não sei se hoje tem alguém aqui, né, na aula, que ainda é vago, sabe? Não é o significado fundo da palavra propósito. Então, quando você entende o seu propósito, tipo, eu estava concluindo, conversando com essa menina que veio aqui há 2 dias atrás, eu falei, beleza, agora fala para mim. Se você deixar de fazer o seu negócio hoje, Mary Kay, qual outra coisa brilha seus olhos? Que outra coisa você ama fazer? Qual outro propósito você teria? E aí, se você não tiver resposta, você não entendeu o propósito, sabe, Ari? Então, quando você diz assim, quando você fala de propósito, literalmente você conseguiu entender a fundo que é além. É como quando a gente inicia no negócio, a gente vai fazer nossa primeira sessão de beleza, a gente vai nervosa, a gente não entende do produto ainda direito, a gente vai com medo. Isso tudo acontece, todas nós passamos por isso. Eu acredito que quando você diz que é a consultora que não desistiu, você só passou por mais sessões de beleza com nervoso do que eu na vida, por momentos de treinamento do que eu na vida, sabe? Mas entender o propósito, Ari, pode ser amanhã, pode ser daqui 1 mês, pode ser daqui 1 ano, mas eu sei que eu não quero fazer outra coisa. E isso tudo é gratidão eterna por você não ter desistido. Porque a gente lidar com pessoas vão, pessoas vêm, entendeu? Muitas se vão e, de repente, voltam para a gente em outro momento de vida, né? Com outra cabeça, com outro momento, mas voltam. E é literalmente entender o seu chamado, sabe? E assim, mesmo que hoje você esteja e não deixe de falar com essa simplicidade, contando
Eu costumo dizer para as minhas meninas, não adianta você dizer que a minha diretora fez isso, não é. A pessoa que está te ouvindo, ela quer ouvir você, o seu relato. Se você tem uma semaninha de empresa, um mês de empresa e conseguiu vender ali, quando você vai falar da oportunidade para a pessoa de modo simples, você vai falar a sua realidade. Menina, em uma semana, em um mês eu fiz X coisa. E é natural, amiga, ela caminha junto. As duas vias de ganho que a gente tem na empresa, elas caminham junto. Basta a gente entender isso. E é isso que eu queria passar, literalmente, como a Ari falou para vocês, de forma simples para vocês. Não tem... Existe, é o que ela disse, várias outras técnicas de você fazer uma abordagem para falar da oportunidade. Mas de forma simples, a gente deixa de fazer o básico, amiga. A listinha ali, tem uma pessoa do teu lado precisando ouvir essa oportunidade e às vezes a gente não diz. Sensacional, isso mesmo. É basicamente... Meninas, alguma dúvida? Gente, alguma dúvida? Gratidão por todo mundo que esteve presente. Ari, obrigado pelo convite, tá? Minha diretora também, Carol, obrigada, Drummond, pela confiança de me fazer o convite, me deixar vir aqui falar com tanta gente. Ari, para sua área toda, muito obrigada. Dani, arrasou mais uma vez. Era isso que nós precisávamos entender, né? Essa simplicidade, esse amor, esse entusiasmo, gratidão. Continua assim, falando para todas as pessoas, vendendo muito. Depois ela vai voltar, viu, gente, para dar uma aula de vendas um dia. Não nesse momento, porque nesse momento nós precisamos iniciar muito para ir para Dallas. Então a gente vai, ó. Não, eu já tô lá. Dallas, eu já tô lá. Todo mundo ir para Dallas, né? Então, gratidão, Dani. Um beijo, meninas. E ó, nós estamos aprendendo a cada dia ser melhor. Depois dá seu feedback para a gente, se vocês gostaram por aqui, pelo Google Meet, né? Aqui nós temos condição de... Não tem limite de pessoas, então nós vamos aprimorar cada vez mais. O nosso objetivo é esse, é crescer a cada dia. Obrigada, gente. Um bom dia de trabalho para quem vai trabalhar. Né? Um bom final de semana para todo mundo e gratidão. Obrigada pela presença de todo mundo. Um beijo, Ari. Beijo.